Boa noite, irmãos, irmãs, a graça e a paz. Amém? Muito bem, hoje nós temos um trabalho lá no Paudalho, culto da saudade, culto da saudade, né? Aqueles que passaram, viveram por lá, eles estão reunidos, um grande número de irmãos daqui, irmãs, estão lá. E hoje estamos aqui cultuando uma festa, daqui a pouquinho teremos a celebração do batismo, do pedobatismo, ou batismo infantil, da Catarina, né? Filha, serva, escolhida por Deus, com a graça, e nós vamos explicar o motivo depois. Há também algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez, ou pela segunda, terceira vez, que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que vêm cultuar a Deus conosco aqui, neste momento. Que Deus realmente fale ao seu coração, você saia daqui repleto do fruto do Espírito dEle, a alegria, a paz, o amor, que nós desejamos para a sua vida, não somente aqui, mas na semana e durante a sua existência. E especialmente a mim e a Eliane, sou pastor da igreja, a Eliane junto comigo, e alguma visita que vem pela primeira vez na igreja, talvez causa um pouquinho mais de emoção, porque você sonha, você ora, você espera, você vivencia. E eu quero para os irmãos entenderem esse momento agora, assim, imagina um pai que é um professor de português. E aí ele ama muito o que faz. Ele ama demais o ser professor de português. Ele acha que as pessoas todo mundo tem que ser professor de português. E aí ele começa a ensinar os seus filhos e espera que esses filhos sejam professor de português. Imagina que esse pai tem um êxito de ter um filho e uma filha, e esses filhos se tornam professor de português. Os pais ficariam felizes? Sim ou não? Esse pai ficaria feliz. Se essa filha se casasse, o genro também fosse professor de português, que maravilha, o sonho de um pai. Tivesse um filho, aí se tornaria o neto, e o neto fosse professor de português. Acho que esse pai se sentiria realizado, não? Pois é, eu sou pastor, eu prego o Evangelho. Eu creio muito no poder do Evangelho. Eu creio totalmente na graça de Deus. É a razão da minha existência. Deus me chamou para fazer isso. Não sou perfeito, mas pela graça de Deus, durante 30 anos tenho exercido esse ministério. E hoje é um dia especial, não é o batismo do Matias, mas ele está aqui pela primeira vez fora da barriga da Maressa. E toda criança que vem à igreja, a igreja sabe disso. Todo bebê que vem, que nasce e vem pela primeira vez na igreja, se tiver alguém aqui me fale, que às vezes eu não saiba, tá? Um bebê que vem pela primeira vez na igreja, a gente traz aqui à frente para agradecer a Deus. Então, eu, como um professor de português, sinto realizado poder apresentar o Matias. Vem aqui, Matias. Vem sozinho, filho. Pode vir o pai do Matias também. Matias, eu perguntei ao Evandro por que eu não me meti nisso, né? Se eu fosse meter, eu ia falar assim, bota Isaías, tadinho. Isso não. Aí ele disse, Matias foi o sucessor de Judas, que foi escolhido para ser para substituir o 12º. Então, é uma alegria o Matias ser apresentado à família da fé. Em breve, dia 10 de agosto, está marcado o batismo do Matias. Por que ele não veio antes? Todo aquele protocolo pós-Covid que as crianças recém-nascidas têm, inclusive o avô tem que colocar máscara para pegar. Tem que ter todo o cuidado, porque o avô tem contato com várias pessoas, e aí tem que ter esse cuidado, por causa de bronquiolite, não tomou todas as vacinas, mas eu fico feliz que ele está vindo aqui, eu creio que Deus vai cuidar. Então, digamos assim, eu sei que as tias, os tios que estão da família da fé, vão querer morder, pegar, dá um tempinho, deixa só completar as vacinas, depois você pode brincar com ele, fazer ele comer terra à vontade, tá bom? Esse é só o cuidado que a gente está. Quer dizer, todas as mães, inclusive bebês que nascem, a gente não está indo visitar, porque o médico fala, por favor, fiquem distantes, por causa nós somos portadores de vírus também. Mas é uma alegria, então, poder apresentar a Deus, apresentar à igreja, fora da barriga, o Matias. Ele podia chorar agora para ficar bem registrado, né? Mas vou orar. Deus, obrigado, porque não mereço tanta bênção que o Senhor tem dado na minha vida como pastor na igreja, e também na vida familiar, ver os filhos e os filhos dos filhos
sendo encaminhado na tua presença. Eu sou imensamente grato, porque o Senhor me colocou nessa igreja. Tem dado pessoas tão especiais que intercedem por nós, que nos adotam em oração, nos mantém no ministério. Eu sei que é fruto da tua graça. Salvação já é um presente, mas o Senhor tem sido abundantemente gracioso para conosco. E nós, nesse momento, representando aqui esse culto de adoração ao Senhor, como cantamos o rei Davi em adoração, render graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, majestoso, que nos fez, antes mesmo que nascêssemos, o Senhor já sabia da nossa caminhada, da nossa existência. E assim também é de todos aqueles que entregam a vida em tuas mãos. Nós te louvamos e pedimos que essa primeira vez do Matias possa repetir muitas e muitas, enquanto o Senhor o conservar com vida aqui. Que o Senhor o use para a tua glória, para a expansão do teu reino, para a edificação da igreja, que ele ame a igreja e seja amado pela igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu só passar um momento de oração também. A Richelle, né, que também teve o Juan. São 5 bebês para eu decorar o nome, tá? Vocês sabem disso, né? Se eu trocar, então, o Juan, ela está internada ainda. Com a graça de Deus, se Deus quiser, amanhã ela vai ter alta. Vamos orar para isso, para que os medicamentos a ser feito, que ela possa voltar, cuidar do Juan, amamentar normalmente, se for da vontade de Deus. Interceda pela vida da Richelle. Esquece não, irmãos. Também a Amandinha, que passou por aquele problema terrível, foi lá com os pais no Rio de Janeiro, está voltando. Quem não entendeu aquele pix da Amanda no WhatsApp do grupo da igreja, é que ela teve uma dificuldade financeira devido ao desemprego do pai, e aqueles que puderem contribuir com 5, com 10, para ela quitar a faculdade de odontologia, que ela tem meia bolsa só. Então, aqueles que tiverem o desejo de, assim, contribuir, tem lá o que você quiser no coração. Se quiser mandar o comprovante para ela, tudo bem. Se não quiser, vai ser registrado o seu nome. Então, manda lá para ela quitar e continuar o sonho de se tornar dentista. Ficou odontologia na mente. Orar também pelo nosso diácono Fábio, né? Está um pouco melhor, mas ele deu uma infecção no joelho, pegou a perna, que ele precisa da perna. Nós precisamos, né? Ele precisa mais ainda para trabalhar, continuar a profissão. Vamos orar por ele. Irmãos, irmãs, finalmente, um último aviso. Você que está aqui hoje, se for ficar aqui domingo que vem, tá? No próximo domingo, após a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical aqui às 9h30. Então, acaba aí mais ou menos 10 para as 11, nós vamos locar até ali na associação, o Centro de Adoração da IPB. E você é o convidado para ganhar um almoço. Todos vocês. Não precisa nem dar um nome. Só precisa uma coisa. Aliás, uma não, né? Acho que 3 coisas. Primeiro, você está lá. Você ir. Segundo, se você vai sozinho, você compra aí quantos quilos de carne mais ou menos? Uns 300 gramas, né? Se você come meio quilo, leva meio quilo. Leva meio bife a mais para o churrasqueiro comer. Então, você leva a sua carne para a grelha. Escolhe uma carninha boa, né? Da sua família. Você leva traz aqui na igreja, que aqui alguém vai levar, e depois lá o resto vai estar a ser feito. Então, a carne, a bebida menos alcoólica, e o prato e talheres. O pessoal da igreja sabe o que é. Nós vamos comemorar o dia dos diáconos e presbíteros, com um almoço. Espero que todos os irmãos que estejam aqui, irmãs, essa mulher fala para o marido, ó, almoço domingo, não quero nem saber de cozinhar em casa. Pode comprar a carne, se vira. Tá bom? Então, já vai reservando aí. Muito bem, sem mais delongas, aí nós temos ainda o momento do batismo. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 8 em diante. Eu creio que quem veio aqui domingo passado, viu a pregação de Romanos 1, de 1 até o 7. Você fala assim, pastor, eu já esqueci, eu não vim. Então, se você for no YouTube, está IPB Mandaguari, né, no YouTube, Evandro? IPB Mandaguari, no YouTube. Tem a pregação lá. Eu pedi para o Evandro gravar, não todo o culto, porque quando fica todo o culto, aí as pessoas acabam não assistindo por tempo. Então, a pregação, que é meia hora, 25 minutos, você põe na velocidade 2, né, nós falamos devagar, aí você ouve a pregação metade do tempo, e você é edificado. Põe um foninho de ouvido, vai lá,
assobiando, cantando, chupando cana e ouvindo a pregação. Vai ficar gravada as pregações. Já falamos em Filipenses, Colossenses e agora o livro de Romanos, especialmente o capítulo 1 agora, do versículo 8 ao 17, nós vamos ler. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, fé vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Que Deus fale ao nosso coração. Queridos, pregar em Romanos é um privilégio, um desafio, porque Romanos, ele contém o arcabouço teológico total de uma vida cristã. A salvação, a justificação, a santificação, a vida prática, a evangelização, enfim, a eclesiologia, ou seja, a igreja. Romanos é um livro completo. Mas, por que Romanos foi escrito? Por que você escreve uma carta? Você tem saudade? Nós pregamos em Filipenses. Filipenses, Paulo não fundou a igreja. Ele ouviu o relato e escreveu uma carta. Nós pregamos, aliás, o contrário, desculpe. Nós pregamos em Colossenses, ele não fundou Colossenses. Nós pregamos em Filipenses, ele fundou Filipenses. Ele era amado por aquela igreja, era sustentado por aquela igreja. Então, uma igreja que ele não conheceu, ele não fundou, uma igreja que ele fundou, e agora, uma igreja que ele iria conhecer, inclusive, seria o final da sua vida em Roma, que ele seria decapitado. Todo indica o livro de Atos e a história. Por que Paulo escreveu essa carta aos romanos? Já perguntou isso? Carta ao pessoal, à igreja que tinha presbítero, por isso, igreja presbiteriana, dirigida por presbíteros, em Roma. Por quê que ele escreveu? Havia um grupo lá falando mal dele. Paulo é um enganador, Paulo, ele está querendo matar vocês, até chegava a isso, ele matou cristãos, enfim. E os judeus falavam mal dele, porque ele está desonrando a tradição religiosa. Todo lado Paulo levava a bordoada. Então Paulo, ao ouvir esse relato, ele escreve Romanos para mostrar quem ele era e o que ele cria e fazia. Ele diz, o versículo 1, já foi pregado esse texto aqui. Eu sou apóstolo, eu sou chamado por Deus. Ele se apresentou, eu não estou por mim mesmo. Eu não faço isso por dinheiro, eu não faço isso para mostrar que a minha igreja tem um grande número de membros. Eu tenho um grande número de seguidores, quer no Orkut, vai voltar, tá? No Instagram, no Facebook, eu ouvi falar que vai voltar. Eu tenho um grande número. Paulo não se importava com isso. Ele se importava com a centralidade do Evangelho. E o reverendo Caio, ele pregou domingo passado aqui, que o Evangelho que Paulo fala, a qual ele era embaixador, a qual ele escravo, a qual ele servia, ele procede de Deus. A ideia do Evangelho de Deus, lá quando houve a queda, Deus prometeu que a cabeça da serpente seria esmagada, ela feriria o calcanhar apenas. Ou seja, ele era o proto-evangelho, o evangelho
embrionário, o evangelho prometido. O evangelho vem de Deus, é prometido por Deus, e ele cumpre em Jesus. A razão do evangelho é Jesus ter vindo, sido morto e ressuscitou. Esse evangelho, ele tem que ser crido por nós, porque se você apenas saber que ele existe, mas você não crer e receber, obedecer esse evangelho, não vale nada. Ele é apenas um conceito. Agora, quando você crê que esse evangelho veio de Deus, que Deus prometeu e cumpriu em Jesus Cristo, que você obedece, você recebe esse Jesus, você é inserido na igreja. Não há cristão desigrejado. É isso que Paulo fala. Isso foi pregado no sermão domingo passado. Então entra no YouTube e você vê os argumentos desses pontos. E hoje, Paulo então, ele fala que quando você faz parte dessa igreja, você diz, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu pertenço a tal igreja. Você tem uma marca, você tem uma característica, tem algo que define você. É impregnado em você as marcas do evangelho. Uma vida movida pelo evangelho, ele tem algumas marcas. Paulo está dizendo e demonstrando isso. A primeira, no versículo 8 até o 10, ele está dizendo que uma vida movida pelo evangelho é marcada por um coração grato, por gratidão, e também intercede pelos irmãos e pela igreja. É uma vida marcada por gratidão e intercessão. É aquela oração agradecida por tudo que Deus faz e pela vida dos irmãos. Ele diz, primeiramente, versículo 8, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo inicia com a palavra de ação de graças. Ele se alegra com a fé dos irmãos de Roma. Ele fica feliz, mesmo sem tê-los visto pessoalmente. Isto mostra um coração de alguém que ama a igreja, que intercede pela igreja, que se preocupa com a igreja. Você se preocupa com a igreja? Quando você vai orar, a primeira coisa que você faz, você lembra na igreja, você ora pelo quê? Para Deus mandar um raio na casa daquela pessoa que você não gosta? Vou fazer uma pergunta que parece simples. Aqui é o templo, isso aqui é o templo, a igreja são as pessoas, certo? Mas o templo é considerado a igreja, porque é o lugar que a igreja se reúne. Se você passa 3 horas da manhã e vê uma porta aberta ali na igreja, uma luz acesa, você se preocupa? Ou você não está nem aí? Estou dando um exemplo muito simples. Você vê um irmão da igreja chorando na beira da rua, o que você faz? São sentimentos que Paulo demonstra aqui, que a igreja ela é movida por um sentimento de intercessão, por gratidão de pertencer a essa família. Você ora por sua família, você é grato pelos seus pais, pelos seus irmãos, sentimento de gratidão. Quando tem dificuldades, tem que orar por essa pessoa. E Paulo fala isso. Olha, aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo dizendo assim, eu não cesso de dar graça por vós. Eu não cesso de agradecer pela igreja. Não é só por mim. Pela vida da igreja. Eu sou grato a Deus no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo era grato por isso. Quando pregamos em Colossenses, Paulo também falou, olha, capítulo 1, versículo 3, sempre estou orando por vocês, com gratidão. O reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte, a espiritualidade de Paulo não se manifestava apenas no estudo ou no ensino, mas sobretudo na oração. O evangelho o tornava alguém profundamente intercessor. Uma fé verdadeira nos leva a valorizar os irmãos, a igreja e orar por ela. O evangelho gere em nós gratidão por outros crentes, intercessão constante pela vida espiritual deles. Está alguém frio na igreja? Eu vou orar para que ele tenha fervor. Mas a segunda marca, além de uma vida marcada pela gratidão intercessória, é uma vida movida, é uma vida marcada por desejo de edificação da igreja, de crescimento da igreja, desenvolvimento da igreja, de nutrição da igreja. Veja, o versículo 11 diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual,
Paulo revela o desejo aqui de visitar os crentes romanos, não por um turismo espiritual, conhecer Roma, mas para edificá-los e também, sem orgulho, ele fala assim, ser edificado. Ele reconhece que o evangelho gera comunhão mútua. Quem ministra, quem prega esse sermão aqui, ele fala mais a mim do que aqueles que estão ouvindo, porque ele tem que nutrir a minha alma. Eu não posso falar aquilo aqui que eu não acredito, que Deus não mostra para mim, porque eu seria apenas um megafone. A mensagem é internalizada, ela muda o coração. Mas Provérbios, capítulo 27, 17, fala assim, como o ferro afia o ferro. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ou seja, a mensagem, o ferro afia o ferro. A mensagem transforma o coração de Paulo, a nosso. Também, o dom que nós temos na igreja. Uns cantam, outros oram, outros intercedem, outros pregam. É o serviço. Essa é a marca do Evangelho. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala que essa questão do desejo de edificar, de crescimento, é a maturidade. Ele fala, a maturidade espiritual nos ensina que ninguém é autossuficiente no corpo de Cristo. Todos precisamos de todos. Tem um cântico que fala, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Se o Evangelho habita em nós, teremos desejo de comunhão, disposição para servir, humildade para aprender com os outros. Uma igreja saudável é feita por pessoas que se edificam mutuamente. E, finalmente, uma terceira e última marca desse texto. Uma vida movida pelo Evangelho é marcada pelo zelo evangelístico, ou poderíamos traduzir pelo testemunho de confiança no poder de Deus. Versículo 14 em diante, ele diz, pois não, o versículo 16 especificamente, né? No 14 ele vai falar do Evangelho. Aí no versículo 16 ele fala, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quando você pega a palavra que Paulo escreve aqui no grego, traduzida para o português como poder, é dinamis, e aí, literalmente, dinamite, é isso, poder é dinamite. Paulo se via como um devedor, não no sentido de culpa, mas de obrigação missionária. Versículo 14, ele vai falar isso. Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Essa urgência evangelística de testemunho é acompanhada por coragem, confiança. Ele não se envergonha do Evangelho. Paulo, ele tinha um sentimento de evangelização, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele fala assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Será que nós, queridos, temos esse senso de testemunho? Você, quando está num lugar, você cuida com aquilo que você fala, até mesmo com as suas vestes, com o seu comportamento, para que a outra pessoa veja Deus em você? A santificação é isso. Hoje em dia todo mundo é evangélico, mas não difere em nada no procedimento. Não se envergonha do Evangelho, mas às vezes causa vergonha para o Evangelho. O Evangelho é poder, o Evangelho transforma, queridos. O Evangelho não é um conceito somente. Ele é o poder de Deus. O Evangelho significa o seguinte, olha, você está preso, morto, você não tem a vida eterna, você vai para o inferno. Mas Deus amou você de uma tal maneira que Jesus Cristo pode e quer libertar e perdoar você. Você recebe esse Jesus? Você crê nesse Jesus? Isso é o Evangelho. É uma boa notícia. João Calvino, ele dizia assim, né? O Evangelho é a mais gloriosa de todas as mensagens, pois nele brilha a justiça de Deus que nos salva. Envergonhar-se dele é desconhecer o seu valor. E o reverendo Augusto complementa, o Evangelho é o maior poder que já invadiu este mundo. Salva, justifica, transforma e glorifica. Comentando
livro de Filipenses, o Hawthorne, um autor, que fala bem da pregação de Paulo, ele diz: a pregação de Paulo não dependia de sua capacidade, mas do poder de Deus que atua por meio da palavra do Evangelho. Uma vida transformada pelo Evangelho, não se envergonhe de proclamá-lo, não se envergonhe de testemunhar. Com o poder na vida, mesmo em ambientes hostis, nossa confiança está no poder que vem de Deus, não na nossa eloquência. As mulheres que vão fazer o grupo discipulado essa semana, saibam disso, levar o Evangelho, nós fazemos o argumento, mas quem vai transformar os corações é o Espírito Santo. Porque Paulo vai completar o capítulo 1 de Romanos, falando exatamente isso, que é o ponto final. Paulo, após ele falar do poder do Evangelho, após ele falar que ele não tinha vergonha disso, aí ele começa a descrever a mente de uma pessoa que não tem o Evangelho. Versículo 18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas. Não é que Deus é zangado, é que Deus não aceita o pecado. E aí ele vai falar o seguinte, olha, leia Romanos capítulo 1, você vai entender muitos pecados, até mesmo da homossexualidade. Está aqui na Bíblia, está aqui no Evangelho. Fala que Deus, quando você não tem o Evangelho, Deus não atua na sua mente, ela entrega a sua mente a essas práticas. A escravidão do pecado é terrível, queridos. Só precisa dinamite, o poder de Deus para libertar mesmo. Nós precisamos interceder por isso. Deus entrega. Olha o versículo 24. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem entre si. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Queridos, é só até aí. Queridos, o Evangelho transforma a nossa sociedade. Ideologia política não transforma. Nenhum curso da faculdade transforma, o que transforma é o Evangelho. É o poder de Deus atuando na mente. Estive agora em São Paulo com a família, fomos num shopping e olha que eu estou acostumado a ver essas coisas. Mas as mesas e andando nos shoppings, foi difícil achar um casal, um homem e uma mulher com a mão dada. E eu comecei a lembrar desse texto, eu falei, vou pregar sobre isso, meu Deus, tenha misericórdia. Não é as pessoas, não são as pessoas, é o pecado, tá? É o pecado que precisa ser mudado. As pessoas é fruto do amor de Deus, temos que amar essas pessoas. Temos que interceder por elas. Temos que testemunhar que o Evangelho liberta, o Evangelho cura, sem a acepção. Porque o Evangelho de Deus, Paulo diz, é o poder para salvar grego, bárbaro, cita, qualquer pessoa. Não existe pecadinho e pecadão. O Evangelho transforma. Que Deus nos abençoe. Leia o livro de Romanos, para que você fique por dentro dessa mensagem transformadora. Amém? E cumprindo esse Evangelho, que Jesus disse em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina a guardar tudo que ele disse. A igreja hoje vai fazer essa prática. Eu convido à frente, então, a Catarina, se ela pudesse vir sozinha, mas não pode. E aí, com a alegria, ela tem os pais que podem trazê-la aqui à frente. Eu convido o reverendo Caio que faça a instrução nesse instante sobre o porquê nós batizamos crianças.
Não sei se isso aqui, acho que isso aqui não vai ter sem pilha. Ah, tem? Olha, sorrindo para nós, pastor Caio. Pode vir aqui em cima mesmo, não tem problema não. Depois eu pego ali. Opa! É bom, você chuta mesmo, tá? Agora você pode. Que princesa, né, irmãos? Quando a gente olha uma criança vindo até a presença de Deus, nós nos lembramos da palavra do Senhor. Então, em rápidos argumentos para a gente não se esquecer e para os pais reafirmarem esse compromisso com Deus. Por que nós batizamos os nossos filhos? A palavra de Deus nos chama como família da aliança. Nós somos essa família. Deus entrou conosco em aliança. E de que maneira nós respondemos a essa aliança? De que maneira nós fazemos parte dela? Ele nos deu ordenanças para que fizéssemos parte dessa aliança. E uma dessas ordenanças, a ordenança inicial, é a ordenança do batismo. O batismo deve ser administrado para as nossas crianças, a fim de que eles se tornem também participantes das bênçãos espirituais. Quando isso começou? No princípio. Em Gênesis capítulo 17, versos 9 e 10, Deus diz a Abraão, olha, a partir desse momento, eu quero que você se lembre, Abraão, eu tenho uma aliança com você e com a sua geração. E essa aliança deve ser guardada por muito tempo, por todo o tempo, para sempre. Aí no versículo 10, Deus diz, como será essa aliança? Essa aliança será da seguinte forma, todo menino ao 8º dia deverá ser circuncidado. E dali em diante, iniciou-se, irmãos, o rito de início da fé no Antigo Testamento, o batismo dos crentes do Antigo Testamento, que é a circuncisão. Até que então chegamos no Novo Testamento. E aí, Jesus aboliu esse tipo de batismo? Não, pelo contrário, ele reinterpretou. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, a palavra de Deus nos lábios de Paulo nos relembra que o Senhor Jesus também nos circuncida, agora já não mais pelas mãos, como acontecia no Antigo Testamento. A circuncisão agora na Nova Aliança é a circuncisão do batismo. Eu nunca vi tanta gente sorrir para mim ao mesmo tempo, irmãos. Eu estou muito contente, pastor. Nem a minha esposa ri assim para mim. Então, tudo bem. Está perdoado. Mas eu estou contente. Vou trazer uma criança toda vez que eu estiver à frente para sorrir para mim. O quanto eu sou bonito. Então, irmãos, o batismo infantil é administrado também pelo Senhor Jesus dessa forma, como uma santa ordenança. De modo que agora a circuncisão no Novo Testamento é o batismo. Mas por que as crianças? Como eu disse, eles fazem parte da família da fé, da família da aliança. Eles ainda não podem crer por si mesmos. Na verdade, eles não podem fazer nada por si mesmos, nem trocar a sua fralda. Porém, é compromisso dos pais vir até a presença de Deus e trazer o seu filho para que eles sejam consagrados a Deus por meio do batismo. Momento oportuno, a Catarina e todas as crianças que passam pelo batismo terão a oportunidade de confirmar essa fé de maneira pública para a igreja do Senhor. Até que esse dia não aconteça, nós trazemos os nossos filhos ao altar para que eles sejam administrados através do batismo e assim sejam ingressados na família da aliança. É por isso, irmãos, que nós vamos, nessa noite, batizar a Catarina em nome da Trindade, a fim de que, como filha da aliança, ela se torne participante de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É importante também relembrar que o batismo não salva, a água não purifica. A água é apenas um elemento. Nós a usamos de maneira visível, a fim de que, através desse elemento visível, palpável, o batismo possa ser administrado. Mas nós entendemos que o batismo não salva, o batismo não purifica. O batismo apenas é um ritual que o povo de Deus submete os seus filhos, e as pessoas se submetem a ele, a fim de que, de maneira pública, estejam confessando a sua fé. Hoje, os pais da Catarina fazem isso por meio da fé. A trazem até o altar para que ela seja submetida ao batismo. Daqui a pouco ela vai estar andando sozinha, falando sozinha, andando aqui entre nós, e ela vai ter condições de dizer, olha, o batismo que eu fui submetida, eu creio nele, tá? Eu faço parte da família da aliança. Claro, muitos outros argumentos, mas esses são os principais. Já sei, quando eu for visitar uma criança, eu vou levar uma gravata e um microfone. Deixa eu puxar a gravata, pastor. Né, Catarina?
Muito bem. Queridos, após essa instrução, cabe a nós batizar os nossos filhos, porque isso é uma ordem de Jesus. Então, como ministro da palavra de Deus, tira a toalhinha. Como ministro da palavra de Deus, nós praticamos esse símbolo. A quantidade de água, queridos, se é por imersão, aspersão, como o pastor Caio já mencionou, ela não conta. Porque o principal é o nome no livro da vida, é o registro maior. A água só pode ser derramada na cabeça ou na vida de alguém que já tem a vida eterna. A Catarina, pela fé, a Deise, o membro da igreja, dá a ela o direito de abençoar o William, abençoar a família, porque é uma escolhida de Deus. E agora, eu pergunto a vocês, somente a Deise que tem um compromisso. Deise, William, vocês creem em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor? Vocês creem na Bíblia como única regra de fé e prática como palavra de Deus? Sim. Vocês prometem orar com a Catarina, por ela, e ensinar a palavra de Deus, quando assim ela já puder aprender? Finalmente, duas questões, e são de fundamental importância, Deise e William. Vocês prometem servir de exemplo, de bom testemunho, para que a Catarina veja Deus em vocês? E vocês prometem trazê-la a essa igreja, para que ela aprenda a palavra de Deus e possa participar da comunhão da família da fé? Sim. Os irmãos prestaram atenção? Então, essa é a promessa que nós fazemos aos nossos filhos. E por isso, com a autoridade que Deus nos concede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Catarina, um filho da promessa, eu te batizo, em nome de Jesus. Amém. Deus, tenha misericórdia da vida da Catarina, do William, da Deise e de todos nós que agora recebemos essa criança em teu nome, como filha, fruto do teu amor e da tua morte. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a conduza na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para a nova membro da família. Toma, Deus. Amém, queridos. Agora, depois, nós vamos, pastor Caio, vamos tirar uma foto aqui com a família e também os familiares, os irmãos quiserem registrar esse momento. Pode vir aqui à frente. Essa menina vai ser uma missionária. Ela é uma graça. E ela gostou de mim, viu, Eliane? Você está perdendo, hein? Que alegria podemos, então, participar desse momento. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Mais uma vez. Senhor, mais uma vez, na Tua presença, nós Te adoramos por esse momento sublime nas nossas vidas. Pela vida da Catarina, que o Senhor a escolheu antes mesmo que ela existisse, já escreveu todos os dias dela, escreveu o nome dela no livro da vida, e o Senhor vai cuidar para que ela conheça essa graça, desenvolva e possa testemunhar a maravilha do Evangelho. Que ela continue a ser bênção na vida dos pais, da família, realmente na Tua igreja. Que ela testemunhe e brilhe para a honra e glória do Teu nome. Que muitas pessoas conheçam o Senhor através do testemunho dela. Que ela cresça saudável, Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa invocação. Em nome de Jesus. E abençoe o Teu povo nessa semana. Que sejam prósperos, que sejam abençoados, realmente com o poder do Evangelho na vida. Possa transformar esse mundo, renovando a mente, sendo o sal e luz desse mundo tão pervertido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus repousa sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.